Então, continuando nossa aula, sobre Platão e a universalidade do valor, o temperamento da alma. Platão viu o ser humano como uma articulação entre corpo e alma, como eu já falei. Para ele, a psique era o elemento que dava vida ao corpo, considerado pura matéria. Psique, palavra oriunda do grego psique, foi traduzida para o latim como anima, aquilo que dá ânimo, o sopro de vida. É dessa palavra latina que deriva a palavra alma em português. Compreendendo a alma como esse sopro divino, de vida, os povos antigos falavam em várias almas. Em alguns casos, falavam-se em uma alma para cada órgão vital, ou seja, segundo os povos antigos, o coração tinha sua alma, o pulmão tinha outra, o fígado outra, e por aí vai, né? Cada órgão vital teria sua alma, né? Segundo os povos antigos. Segundo os povos antigos, existiam vários tipos de alma, várias almas. Platão afirmava que cada um de nós tem 3 almas distintas. Uma alma inferior, que se subdivide em 2, está intimamente ligada ao corpo, e uma alma superior. Então, vamos conhecer esses tipos de alma. A alma inferior é constituída de uma alma localizada no ventre, responsável por nossos desejos e nossas paixões, e de outra localizada no peito, responsável pelas nossas emoções. A alma inferior é denominada a alma inferior a qual era responsável pelos desejos e paixões, recebe o nome de alma concupiscível, certo? E a outra, que é localizada no peito, responsável pelas nossas emoções, é denominada alma irascível. A alma superior, segundo Platão, é a alma racional, que se localiza na cabeça e é responsável pelo pensamento. Essas 3 almas, elas têm uma relação direta com nossos comportamentos, com nossas formas de agir e por aí vai, né? O que ocorre, segundo Platão, que cada um de nós temos temperamentos, né? Todos nós sabemos que nós temos os nossos temperamentos. Mas, segundo eles, segundo Platão, o que eram esses temperamentos, né? Era a forma como as 3 almas, a alma concupiscível, a alma irascível e a alma racional, elas se temperam, a forma com a qual elas se misturam, com uma delas predominando, ok? E esses temperamentos, eles são divididos em 3. O caráter concupiscível, caráter irascível e o caráter racional. Vamos ver aqui cada um. O caráter concupiscível. Predominam os desejos, as paixões. A pessoa com esse caráter pensa, se emociona, mas sua vida é controlada pelos desejos. Quando precisa decidir alguma coisa, é a impulsividade do desejo que prevalece. Aí nós estamos vendo aí, né, algumas imagens que demonstram esse tipo de caráter. É o caráter pela qual nós temos os nossos desejos. Por exemplo, o desejo de comprar uma roupa, o desejo de ser rico, o desejo de emagrecer, de comprar algo, o desejo de amar uma pessoa. Isso está diretamente ligado ao caráter concupiscível. E o caráter irascível? Predominam as emoções. Uma pessoa com caráter irascível também deseja, pensa, mas suas decisões são tomadas com base na
emoção, certo? Esse desejo, essa pessoa, ela pensa, reflete muito sobre algo que ele vai decidir, certo? Então, é por isso que é chamado de caráter irascível. E, por último, o caráter racional. Racional já diz tudo, né? Racional vem de razão. Nesse caráter predomina a razão. O caráter racional não torna a pessoa fria e insensível. Ela deseja, ela se emociona, mas suas decisões são sempre tomadas de forma racional. Segundo Platão, a condição ideal para o ser humano é o predomínio de um caráter racional. A situação em que a alma racional controla nosso corpo, não negando os desejos e as emoções, mas dosando-os, organizando-os de acordo com o pensamento e o planejamento. Ele reconhece que todos nós seres humanos, somos assim, né? Somos seres racionais, capazes de pensar, de controlar nosso corpo, não negamos os nossos desejos, nossas emoções, e sim, nós organizamos como uma forma de pensamento, uma forma de planejamento. Aí agora nós vamos para a parte da cidade justa. Tendo em vista os tipos de pessoas, Platão dizia que a cidade justa deve contar com 3 classes sociais. Vamos lá ver quais são essas classes sociais. A classe dos trabalhadores, a alma concupiscente, certo? Então, aqueles que tinham caráter concupiscível seriam a classe dos trabalhadores, os responsáveis pela produção, artesãos, profissionais em geral, né? E a classe dos soldados, que são aqueles da qual a alma é irascível, seriam os guerreiros, os guardiões da cidade, né? Pois eles sempre vivem de acordo com sua coragem. A classe dos governantes, os ligados à alma racional, que seriam os administradores responsáveis pelas atividades de gestão, porque essas pessoas, elas seriam capazes de governar com justiça. Aí tem uma frase aí embaixo dessa imagem que diz o seguinte: virtuoso é aquele que age de acordo com a sua própria natureza. Então, isso está ligado com o nosso caráter, né? Nós devemos sempre agir de acordo com a nossa própria natureza. Claro, a nossa natureza do bem, né? Quando pensamos no mal, o certo seria não agirmos de acordo com essa natureza pensativa do mal. Para Platão, a virtude não se adquire, se cultiva, pois é uma característica de nossa alma racional, que já conheceu esse conceito do mundo de ideias. E, segundo ele, para Platão também, a virtude é um valor compartilhado pelos cidadãos da cidade justa, pois é através da virtude que move nações. Por exemplo, o político que procede com razão, legislando em observância às leis e gerindo os bens públicos de acordo com as necessidades da cidade, é uma pessoa justa, certo? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que trabalha com ideias certas. Essa pessoa, segundo Platão, ele é uma pessoa de virtude. Felicidade, justiça, virtude são valores universais para Platão, né? São valores que são muito importantes para todos, estando em qualquer lugar ou em qualquer época, né? O filósofo Platão também,
ele afirmava que a virtude já está presente dentro de nós desde o nosso nascimento. Porém, nós precisamos alcançá-la por meio do autoconhecimento que nós temos, né? É claro que nós não nascemos prontos e acabados. Com o decorrer do tempo, nós vamos adquirindo conhecimento. E só assim, através desse conhecimento, o cidadão ele saberá orientar com razão na hora de refletir e escolher as melhores ações que estejam de acordo com a natureza, com a justiça e também com o bem comum da cidade, de um local, né, de casa, por exemplo. E, consequentemente, através dessas virtudes, desses conhecimentos, ele alcançará a sua felicidade, que é um valor muito desejado por todos, né? Quem não deseja a felicidade? Aí eu tenho aqui essa imagem, né? Essa imagem, ela tem 2 pontinhos de interrogação. Será o que é que ela tá querendo falar? Tem 2 setas, né? Aí tá tipo, e aí, qual caminho devo seguir? O caminho da virtude ou não? Aí fica uma pergunta para cada um refletir em casa durante essa semana, durante esses dias, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar nosso conteúdo com a historicidade dos valores. Eu peço para vocês que vocês possam estar observando, dando uma olhada nos conteúdos, porque esse conteúdo ele vai ser cobrado na prova desse mês, certo? No finalzinho desse mês, vocês vão fazer uma prova, valendo a 4ª nota, e aí vai ser cobrado esse conteúdo. Então, um abraço a todos, e eu espero que vocês estudem em casa, não se desanimem, certo? E qualquer coisa que tiverem dúvidas em relação ao conteúdo, podem estar me procurando. Eu estarei aqui disponível para ajudar cada um. Um grande abraço a todos.